Olá, meu nome é Caio Ribeiro César e eu trabalho na Amazon Web Services como especialista de workloads Microsoft na nuvem AWS. Nesse último vídeo eu irei comentar sobre a migração de dados do FSX utilizando o DataSync em um cenário multi-região. Vamos pensar então em migração de dados. Aí temos algumas opções de migração. Existe até um vídeo no YouTube, também uma teoria de migração, em que existem 7 R's atualmente de migração. Entre alguns são replatform, ou seja, fazer a replataforma dos serviços, por exemplo, em um banco de dados, resize, rethink, re-architect da sua organização, dos seus dados. E aqui serve como um exemplo, só usar essa ferramenta como uma ótima opção para ser um serviço de migração, porque para o FSX, o DataSync, ele é um serviço gerenciado de migração de dados. E o mais importante, não só os dados, mas a hierarquia NTFS, ou seja, permissionamento que eu tenho de objetos e grupos. Ele também é mais rápido do que outras ferramentas, como por exemplo o Robocop. Logicamente, isso vai incluir custo, sendo que você vai ter um agente no ambiente source e no ambiente target. Então, eu diria que vai depender do tamanho do workload que você tem que você vai migrar. Se é um ambiente pequeno, obviamente o Robocop ele funciona. Esse exemplo ele funciona também no ambiente on-premises para a nuvem, ou seja, você pode usar o DataSync no ambiente on-premises. Eu escolhi esse cenário porque eu achei interessante mostrar isso em um ambiente de multi-região. O que entra no fator de cálculo aí dessa migração vai ser para o tempo, né? Hierarquia, ou seja, o número de pastas que você tem, echo, ou seja, ACL, né, que é permissionamento que você possui, número de arquivos e o tamanho desses arquivos. Um exemplo é que um arquivo de 10 GB vai demorar menos do que 1000 arquivos de 10 MB por causa da hierarquia e permissionamento que eu comentei. Então, inicialmente, aqui eu tenho o Premises File Server, lado esquerdo, e eu configuro meu ambiente AWS com FSX. Aqui no meu laboratório, quando eu fizer o laboratório, o lado esquerdo, em vez de on-premises, vai ser AWS, vão ser multi-regiões. E para isso, eu vou usar o EC2 como o agente de DataSync. Porém, no ambiente on-premises, você pode pegar um arquivo .ova e criar isso num VirtualBox ou num ambiente de VMware também, tá bom? Para que isso ocorra, obviamente, a premissa inicial é que eu tenho que ter conectividade via VPN ou Direct Connect. Então, eu instalo o DataSync Agent no meu file server, ou seja, ele tem que ter uma comunicação muito próxima ao meu file server, falando em multi-região, sempre na mesma subnet, tá? E ele suporta NFS e SMB. A transferência de dados ela ocorre segura via Data in Transit, e do lado da AWS eu tenho o DataSync, que é um serviço da nuvem, que vai enviar o dado para FSX. E aí eu posso pensar em até outras soluções, como migrar NFS para EFS, mas aí é outra história, porque aqui nesse lab a gente vai fazer um exemplo usando Windows mesmo, né, que vai ser FSX. O DataSync, como eu comentei, ele pode ser um agente EC2 ou um OVA. Esse, quando ele é um agente EC2, ele tem uma imagem já no site da AWS para cada região, para que você possa instalar. E é isso que eu vou fazer. No meu modelo aqui de teste, o que eu entendi que faz diferença é o tamanho da instância de DataSync que você provisionar. Ou seja, aquele host que está muito próximo ao seu file server. Aqui eu configurei uma Medium T2 em que a performance é mediana e coloquei ela na mesma subnet do meu file server. Então a gente pensa em throughput nisso. Como você pode ver, nesse cenário a performance já tem diferença porque o DataSync ali ele fez outperform do Robocop. Obviamente, Robocop para uma migração corporativa muito grande não seria a solução. O cenário que eu vou discutir é um cenário multi-região. Então aqui a gente tem North Virginia e Oregon. Acredito que eu vou fazer isso em Ohio. Tanto faz, qualquer região que possuir o serviço FSX eu consigo fazer isso. Tá? E ele é interessante para não só a questão de migração, mas também se você precisa de uma réplica em multi-regiões. Em compliance, algumas empresas precisam disso. Tá? Então o FSX ele tem os arquivos dele, o DataSync ele vai fazer essa réplica e ele vai fazer isso em jobs. Então ele consegue ficar fazendo o delta dos arquivos source para o target. Bem, aqui eu estou no ambiente de Virgínia e eu tenho meu FSX, certo? Eu vou começar a coletar informações do meu ambiente, source, porque é o que a gente vai usar na migração. E aí, quando eu pedir para criar o FSX, eu pauso o vídeo, porque a gente tem que usar esse FSX que eu vou criar, e depois eu começo a parte de DataSync. Vamos lá.
Primeira informação que eu preciso é o nome DNS, o Fully Qualified Domain Name, do meu FSX, source. Segunda informação, o IP dele. Terceira informação, eu vou pegar o ID da minha VPC, porque eu vou fazer um VPC peering entre as regiões. Eu tenho que ter conectividade, assim como no ambiente on-premises, em que isso é feito via VPN ou Direct Connect. Eu vou copiar esse ID de VPC e agora eu vou conectar em Ohio. Ohio é meu target FSX. Muito importante pensar também esse IDR. Eu não posso criar um FSX com o mesmo IP de target e o mesmo CIDR do target e source. Aqui eu vou pegar o nome da minha VPC e já vou pensar em três coisas quando a gente pensa em conectividade: o peering, a rota e o file. Então, eu vou para peering inicialmente. E aqui eu vou criar Ohio, Virgínia. O requester é o source, é o 9F. É a minha conta. Se fosse outra conta, eu selecionaria aqui. E a outra região é Virgínia. E o ID dessa VPC é esse aqui. O que eu vou fazer agora é ir para a Virgínia e aceitar esse peering. Eu vou escrever Virgínia, Ohio e aceitar o request. Eu vou copiar o endereço de CIDR e eu vou fazer o seguinte: expandir aqui o nome do meu peering connection e eu vou criar a rota. Então, eu vou em Route Tables, que é aplicada para essa VPC, e eu vou fazer o seguinte: cada vez que eu for em 172.31.016, eu preciso ir por um específico PCX. Aqui está dando black hole porque eu tinha outra peering. Então, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar. E vou salvar a rota. Ou seja, toda vez que você precisar se comunicar com 7231, use esse peering connection. E aí o que eu preciso fazer é a mesma coisa do outro lado. Só que inverso. Então, eu quero ver se o peering já está... Ele está ativo. Esse é o PCX que ele está utilizando. Se você ver, é o mesmo do ambiente de source. E na rota eu vou falar para ele: toda vez que a VPC 9F aqui, precisar se comunicar com o IP 192.168.016, ele pode usar Peering Connection 70ED. Salvar essa rota. Ok, eu tenho Peering e eu tenho a rota. O que eu não tenho ainda é Firewall. Então, para ter Firewall, eu tenho que saber os Security Groups, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no Security Group do meu FSX e vou liberar
o 172.31.0016. No ambiente de produção, preciso saber as portas específicas, né? Eu acredito que seja SMB Kerberos, mas é interessante ir no site da AWS saber quais protocolos específicos. Como é um peering, eu vou só vir aqui no meu FSX. Eu não sei o security group que ele possui de cabeça. Lembrando que o FSX ele tem o Elastic Network Interface. Eu vou entrar no Network Interface do meu FSX. View Inbound Rules. Eu posso ver aqui que já tem um 72.31.016, né? Então, deixa eu copiar esse Security Group, só para mostrar, para que fique bem claro. Eu tenho esse Security Group. Em que ele tem, na verdade acredito que eu peguei o ID, ele tem 4 outbounds, é isso? HTTP, SMTP não é esse Security Group. Deixa eu voltar para o meu FSX. Bem, clicando lá eu já sabia que ele tinha, certo? Eu sabia que ele tinha permissão para um 72.31. Então a única coisa que eu preciso fazer é a mesma coisa do outro lado. Como eu sei que ele tem, porque eu vi ali na hora que eu cliquei no Preview, eu vou fazer o seguinte, eu já vou em Ohio, ou seja, o Ohio já pode se comunicar com lá, em questão de CIDR mesmo, e eu vou clicar em Create File System. Aqui eu vou escrever Ohio FSX, Monte AZ, 32, VPC Default, e aqui é o Security Group que eu quero ter certeza que vai permitir Virgínia. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar nesse Security Group, isso tudo é para que o FSX tenha comunicação entre duas regiões. Então eu estou aqui no Security Group de Ohio, e eu vou procurar o Default Security Group, que na verdade é o 61C, esse aqui. E em Inbound Rules, eu preciso de uma regra, eu vou criar All Traffic para na verdade, né, de Virgínia. E eu vou salvar. Aqui é uma das partes mais importantes nesse cenário, em que, como eu já tenho um Managed Microsoft Active Directory, eu não preciso criar outro e ter uma trust entre esses dois ambientes. Basicamente, o que eu vou fazer, e eu não preciso de AD Connector para isso, é clicar na opção de Self-Managed Microsoft Active Directory, e eu vou pegar o nome do meu domínio, que é octank.corp, o IP de DNS de octank.corp, não sei de cabeça, eu vou em Directory Services, que é outra coisa que seria interessante copiar, 92.168.1.209.230, e aqui eu vou usar
a Service Account da FSX, que deveria ser membro do Backup Operators. Lembrando que esse objeto está lá no meu ManageDAD de North Virginia. Eu não vou configurar nada específico de Organization Unit para o meu File System entrar, e eu não vou fazer nada de delegação de Administration para File System. Vou usar a chave padrão do KMS, clicar em Next, revisar minhas informações e clicar em Create File System. Essa é a primeira etapa. Aqui demora mais ou menos 20 minutos, então no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como configurar a parte de DataSync para replicar esses dados.